Olá, tudo bem? Cris Helena do canal Caminhos da Luz e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre a raiva. Antes, deixa eu te pedir para te inscrever no canal e dar teu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Mas vamos direto para o conteúdo porque eu quero te contar uma novidade. Esse vídeo ele vai fazer parte de uma série, a série Como Lidar com as Emoções. Eu não sei se você conhece a história do blog Caminhos da Luz, mas este blog ele nasceu em 2018 e quando eu iniciei eu falava sobre terapias, em especial sobre cristais. Adoro cristais, continuo gostando de cristais, mas eu dei uma parada lá por 2021, 2022. Quando eu retornei no final de 2023, eu vim falando um pouco mais sobre emoções, diferença de emoções e sentimentos, o que são emoções, o que são sentimentos, porque eu acredito que as emoções elas podem realmente nos ajudar a mudar a nossa vida, a transformar a nossa vida, a realizar os nossos sonhos. As emoções são um sistema de orientação que nos dão aquelas são as nossas guias no caminho. É nisso que eu tenho estudado, é nisso que eu tenho trabalhado, é nisso que eu acredito, em função dos clientes que eu atendo e também da minha própria vida. Então, eu resolvi criar, junto com esse vídeo de hoje, uma série. Já tem uma playlist aqui no canal que se chama Como Lidar com as Emoções. Então, vou juntar tudo, uma nova série sobre as emoções. Eu já tenho um vídeo no canal sobre a diferença de emoções e sentimentos, explicando o que é emoções. Tem um vídeo sobre o medo e também tem um vídeo sobre a culpa. E hoje nós vamos falar sobre a raiva. Isso mesmo. Mais uma das emoções que nós precisamos entender um pouquinho ela e trabalhar ela. Então, fica o meu convite para te inscrever aqui no canal, não perder os outros vídeos que vão sair. Tá vindo muita coisa novas por aí, inclusive tem uma meditação. Eu deixei lá 108 afirmações para você trabalhar um pouco, trabalhar também as suas emoções, também fazer essa meditação e usar essas afirmações para também transformar e mudar a sua vida. Então, bora lá entender o que é raiva? Na verdade, raiva, todo mundo sabe o que é, né? Aquele sentimento que a gente tem quando alguma coisa não acontece como nós queríamos. Mas a verdade que nós vamos fazer aqui é trabalhar essa raiva para realizar os nossos sonhos. Então, a minha pergunta é: você sabe trabalhar a sua raiva? Você sabe lidar com a raiva? A raiva ela é uma emoção muito natural no ser humano. Todas as pessoas sentem raiva. E a gente sempre sente essa emoção. Muitas vezes vai depender do grau que nós sentimos. Essa é a grande diferença. Tem momentos que a gente sente um pouquinho, tem momentos que a gente fica morrendo de raiva. O que podemos entender aqui é que ela é uma emoção natural do ser humano e pode ser sentida em várias situações da nossa vida. Eu até falo no artigo, que também leva ensinando como lidar com a raiva, que a gente, na verdade, nós não queremos entender a raiva, a gente quer trabalhar essa raiva, a gente não quer mais sentir, porque a gente tem a ideia de que ela é um sentimento ruim, ela é um sentimento negativo. E sim, ela não é uma coisa muito boa de sentir, não é uma emoção muito boa de se ter, mas a gente sabe que essa emoção, em determinados momentos, ela pode atrapalhar os nossos sonhos. Por isso que eu acredito que é tão importante a gente trabalhar, entender, aceitar. E trabalhando essas emoções, nós vamos aceitar elas mais em nós. E elas vão servir realmente como nosso sistema de orientação. A raiva pode sim ser um estímulo para fazer alguma coisa. Não é todas as vezes, tá? Ela não é todas as vezes que eu sinto raiva e que eu vou partir para ação, que eu vou fazer alguma coisa boa. Às vezes a raiva pode gerar uma ação desafiadora. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Se não, deixa aqui no comentário que eu vou te ajudar a entender. Mas a raiva, ela pode fazer surgir na nossa vida emoções mais desafiadoras. Eu vou sim sentir raiva e vou ter ações, né? Eu posso vir a ter ações com aquele sentimento, com a emoção da raiva. Mas, na verdade, não são ações tão benéficas para nós, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, vão ser ações que vão acabar mais nos prejudicando do que nos ajudando. Por isso é importante a gente se conhecer, entender as nossas emoções para trabalhar e mudar a nossa vida. Se você conhece um pouquinho sobre emoções, sentimentos, sabe que a raiva é a emoção que normalmente os estudiosos, cientistas, psicólogos, eles chamam de emoção primária. E aí, junto com a raiva, vai vir os outros sentimentos, que, por exemplo, pode ser uma frustração, decepção e até uma irritação. Por isso que eu te falei, lembra lá no início do vídeo que a raiva são graus diferentes, essa emoção de raiva, você pode sentir ela em graus diferentes. Então, às vezes, você nem tá com tanta raiva assim, você tá com uma irritação.
Mas se você trabalhar, a emoção que deu origem àquela irritação é a raiva. E depois vem o sentimento da irritação, que é a grande diferença. Então a emoção é aquela coisa mais, uma noite de tempestade, mais forte, né? Fazendo uma diferença. Se você quiser, eu tenho um vídeo também aqui no canal falando sobre essa diferença, emoção e sentimento. Mas para resumir, emoção é aquela brisa, é aquela tempestade mais forte, aquela noite escura, os relâmpagos que rasgam o céu. E o sentimento é aquela coisa mais suave, aquela brisa mais suave. Então você pode ter a emoção primária da origem numa raiva e vir até aquele sentimento mais secundário, que é a irritação. Como toda emoção, a raiva também ela pode gerar algo mais forte, né? Algo mais intenso em nós. Existe uma autora dentro do desenvolvimento pessoal chamada Louise Hay. Talvez você já deve ter ouvido falar nela. Ela tem um livro que é Cure o Seu Corpo. Nesse livro, ela traz uma série de doenças que vão trabalhar as nossas emoções e que muitas vezes as doenças têm origem nas nossas emoções. E não é só um estudo da Louise Hay é um estudo já de cientistas, já tem vários estudos que nos provam que as nossas doenças estão ligadas às nossas emoções. Normalmente, a raiva é uma das emoções que estão ligadas à questão do estômago, à nossa digestão. Então, se a gente for entender desse lado mais espiritual, digamos assim, nos gera alguma coisa na nossa área digestiva, a gente não consegue digerir. Então, você quer ver como realmente isso faz sentido? Pensa comigo. Você teve uma briga com uma pessoa. O que você sentiu? Na maioria das vezes, raiva. E ficou irritada com essa pessoa. Dá um nó no estômago, uma raiva. Presta atenção quando isso acontecer. Dá um nó no nosso estômago, dá um sentimento ruim. Se você perceber, esse sentimento normalmente se localiza nessa região do estômago. Então, sim, as nossas doenças estão ligadas, sim, nas nossas emoções. Por isso que é tão importante nós trabalharmos essas emoções. Por isso que é tão importante a gente entender isso e nos autoconhecer. Porque da próxima vez que eu sentir raiva, eu já sei onde é que ela vai estar. Qual é a parte do meu corpo que essa raiva normalmente vai se localizar, né? Às vezes as pessoas sentem uma irritação na garganta, alguma outra coisa. Mas é no autoconhecimento que a gente vai entender isso. Por isso que eu digo, as nossas emoções é o nosso guia, a nossa orientação no caminho. Isso quer dizer que, se nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, se nós não trabalhamos as nossas emoções, a raiva, no caso aqui, ela vai nos gerar mal-estar emocional no primeiro momento e pode vir a gerar mal-estar físico também. E atrapalhando a vida. E quem quer que a vida seja atrapalhada, né? Quem quer esses mal-estares, a gente sabe que ainda existe algum preconceito, né, sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de estudo até, que existe, que emoção é só emoção, não faz sentido isso tudo que está dizendo, emoção, é só o sentimento ali na hora, depois passa. Se nós começarmos a investigar, a gente começar a entender um pouquinho mais sobre o assunto, estudar realmente sobre isso, procurar, até a ciência fala sobre isso, não é só a questão religiosa, não é só a questão espiritual. Por isso que eu nem chamo isso, né, nem de religião, eu digo que o blog não tem, esse projeto Caminhos da Luz, ele não tem uma religião, ele na verdade é o desenvolvimento pessoal. Porque nós trabalhando as nossas emoções, nós vamos nos desenvolver, nos autoconhecer e assim a gente consegue se desenvolver melhor, sermos pessoas melhores e realmente realizar os nossos sonhos. E aqui eu quero falar de outro julgamento que na verdade nós tínhamos, né, que talvez também passou por mim, que talvez eu também durante algum tempo tive. Normalmente quem sente raiva é uma pessoa mal, é uma pessoa ruim, não quer o bem das outras pessoas. Só que a raiva é um sentimento, como eu falei lá no início, comum a todo ser humano. Então, independente de eu não ser ético ou ser ética, eu vou sentir raiva. Eu posso ser a pessoa mais bondosa do mundo. Em algum momento eu vou sentir raiva. Eu acredito que até Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo de bondade para mim, que é um exemplo, ela sentiu raiva. Se você procurar na Bíblia, não quero criar polêmica aqui, mas até Jesus sentiu raiva. Quem não lembra da história dos vândalos do templo? Quem não leu na Bíblia os vândalos do templo? Aquilo é um momento de irritação de Jesus. E tá tudo bem. E nós também podemos sentir isso. Estou te dando exemplos para a gente poder entender que a gente também pode sentir. E a grande dica, minha grande dica no vídeo de hoje, eu tenho falado muito isso, é exatamente isso. Aceite seu sentimento. Seja leve com você. Tá com raiva? Tô com raiva, tô com ódio, tô com irritação. Tô.
mas trabalha isso, ajusta isso em você para equilibrar, para não fazer aquelas ações mais desafiadoras, para não ter aquelas ações mais desafiadoras na sua vida. Por isso que eu acredito tanto no trabalho das emoções, porque a gente se autoconhece, a gente se trabalha e a gente consegue entender até que ponto nós podemos chegar, até que ponto que aquilo realmente é um desafio, para não transformar o nosso dia ou a nossa vida com ações mais desafiadoras assim. O que eu quero dizer com isso? Que no momento de uma briga com alguém, você vai conseguir fazer aquele equilíbrio. Ou se não conseguir, você vai conseguir respirar, vai conseguir trabalhar que nem você e vai conseguir da próxima vez lidar melhor com aquela emoção, lidar melhor. Na próxima briga você vai conseguir dizer, não, opa, para aí, até que eu posso ir, daí que eu não posso ir. Ou não vai ser tão fácil entrar numa briga, né, com você. Você não vai se dar brigar com tanta facilidade, você vai conseguir diminuir isso. Se trabalhando, se autoconhecendo, isso realmente vai mudar na sua vida. Por isso que eu acredito tanto nesse trabalho com as emoções, por isso que eu acredito tanto em tudo isso, né? Nesse lidar com as emoções. E aí, por isso que eu falo que a gente realiza os sonhos, cuidando das nossas emoções, trabalhando nossas emoções, nós realizamos nossos sonhos. E assim até os nossos sentimentos, né? Aquele sentimento ruim, aquela irritação, aquele peso vai desaparecer em nós, aquele vazio também vai desaparecer. Para resumir, raiva não é só coisa da nossa cabeça, né? Esse sentimento, essa irritação, não é só, ela é uma emoção, ela existe, ela tá aqui, faz parte da nossa química, da nossa jornada espiritual nessa Terra, da nossa jornada nesse planeta. Todo mundo sente raiva, em grau maior ou menor, todo mundo vai sentir, vai ter essa emoção, vai sentir isso. E ela pode vir de uma frustração, pode vir de uma decepção, como nós vimos, ela pode vir de diversas formas. Cris, mas como é que eu trabalho a minha raiva? Como é que eu busco, né? Que eu faço, que eu realmente lido com a minha raiva? Eu sempre vou te dizer para fazer alguma coisa, fazer algum movimento nessa área de terapia. Eu sempre vou trabalhar com você dessa forma. Mas minha primeira dica é essa: é entender que você está sentindo aquilo, aceitar que aquele é um sentimento que é natural e depois trabalhar, buscar formas de trabalhar. O autoconhecimento é a melhor forma, é saber lidar com você, é saber trabalhar em você isso. E aí, através das terapias, através de curso, através do autoconhecimento. E eu gosto tanto, e vou te contar que não vou ter vergonha de falar para você, eu gosto tanto de lidar com as emoções, eu gosto tanto desse sentimento que eu criei um curso, sim, como lidar com as emoções, onde eu te ensino técnicas, ferramentas para você trabalhar suas emoções, onde eu te mostro, né, através dessas ferramentas, eu te falo de cada uma dessas emoções, mas eu também te dou técnicas para trabalhar as emoções. E uma das técnicas que também está lá nesse curso é a gratidão. Se você quiser, pode buscar pela internet, entender um pouquinho mais. Eu fiz em janeiro agora, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro. Em janeiro eu terminei o projeto Poder da Gratidão, 30 dias para mudar a vida. E aí todas as aulas desse projeto, não sei se você acompanhou, mas todas as aulas desse projeto eu dei de bônus para os meus alunos desse curso, Como Lidar com as Emoções. Então eu vou te deixar o link aqui, se você quiser, dá uma olhada, procura lá o que mais tem no curso, que eu tenho certeza que esse é um caminho para você trabalhar suas emoções. É isso que eu quero, esse caminho de luz para você trabalhar suas emoções. Então, fica o meu convite aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, sobre esse trabalho com as emoções. E eu vou continuar falando sobre emoções aqui, vou continuar colocando conteúdo, porque como eu te falei, eu acredito muito nisso. Eu acredito que realmente a gente pode transformar a nossa vida, mudar a nossa vida através desse trabalho das emoções. Eu faço isso comigo, faço isso com meus clientes e também quero fazer isso com você e com várias outras pessoas. Quero espalhar isso pelo mundo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Como lidar com a raiva, como trabalhar a raiva em nós. A raiva, lembrando, é uma emoção primária que nos dá as outras secundárias, os outros sentimentos. Se você quiser trabalhar um pouquinho mais, busque alternativa, busque esse autoconhecimento. Não esquecendo nunca que se você vê que isso está tão forte, tão pesado em você, não deixe de usar, de fazer os seus trabalhos, de fazer o que você já está fazendo, mas sempre te aconselho a buscar outras coisas também, outras alternativas para te ajudar nesse caminho. Então, um grande abraço para você. Qualquer dúvida, deixa no comentário aqui, que eu vou te ajudar com certeza. Te inscreve no canal, ativar o sininho para receber os novos vídeos que vão vir. E qualquer coisa, me procure por aí. Um grande abraço para você, muita luz no seu caminho e até a próxima!